Então acho que a gente pode começar. Queria agradecer a todos vocês por participarem desse nosso encontro. É o primeiro encontro que a gente está realizando em função do projeto A Arte da Astronomia. E hoje a gente queria contar um pouquinho sobre esse projeto, né, a origem dele, como que começou, alguns detalhes sobre ele. Depois nós vamos mostrar a galeria de arte resultante desse projeto, que o Felipe aqui também vai mostrar para a gente, que é o criador da galeria. E depois vamos ouvir também do João, o João Retrê, astrônomo, vai contar para a gente um pouco mais sobre o livro das Grandes Ideias em Astronomia, que serviu de inspiração para a criação das obras, né? E escolheu uma das grandes ideias em específico para falar mais detalhes. Nós somos então do grupo NOC, que do inglês é National Outreach Communicators, National Outreach, como é que é? National Outreach Coordinators. Yeah, eu sempre troco as siglas, ainda hoje eu consigo trocar. E que do inglês, então, é Coordenador Nacional de Divulgação de Astronomia, que nós somos então vinculados ao Escritório de Divulgação de Astronomia, que por sua vez é vinculado à União Astronômica Internacional. Então, nós somos grupos que trabalham com divulgação de astronomia nos diversos países. Esse projeto em específico foi uma colaboração entre os NOCs dos países de língua portuguesa. Então, nós tivemos Brasil, Angola, Portugal, Moçambique e Cabo Verde. E a ideia desse projeto era convidar as pessoas, estudantes e público em geral desses países, a pensarem em astronomia a partir das artes. Então, nós convidamos as pessoas a produzirem trabalhos artísticos, como desenhos, imagens, colagens, fotografias, inspiradas, na astronomia. Mais especificamente no livro Grandes Ideias em Astronomia, do qual o João vai falar um pouquinho mais adiante, que contém 11 ideias, né, 11 tópicos sobre diversos pontos relacionados à astronomia, e as pessoas eram então instigadas a desenvolver as suas artes com inspiração em alguma dessas grandes ideias, desses tópicos desse livro. Esse projeto então teve financiamento do Escritório de Divulgação da Astronomia, que nos ajudou então a construir a galeria, construir o nosso site, levar o projeto adiante. Nós começamos esse projeto durante a pandemia. Então, na pandemia, como vocês sabem, tudo parou, o mundo ficou um tanto estranho, né? E a gente começou a entrar ainda mais no mundo virtual. E é por isso, então, que a gente pensou em construir uma galeria de arte virtual, uma vez que a gente não podia, naquele momento, sair às ruas. Então, pensamos que, de repente, isso poderia também ajudar as pessoas que estavam em suas casas a ter um escape, né? Um afazer, assim, interessante também. Conseguir se expressar no papel, por exemplo, desenvolvendo as suas artes, pensar na astronomia, nas ciências em geral também, e participar da construção de uma galeria de arte virtual que daí as pessoas do mundo todo pudessem visitar, ainda que estivéssemos em quarentena. De qualquer forma, nós conseguimos então, ao longo desse tempo, construir a galeria de arte e recebemos em torno de 150 imagens, obras de arte, digamos assim, desses países participantes. E são obras muito interessantes, muito bonitas, desenvolvidas por crianças, adolescentes, estudantes, professores, pessoas das mais diversas idades e localidades. Nós temos essas obras mostram muito, são muito bonitas, né? Mostram como as pessoas têm realmente aquele interesse, aquele gosto pela ciência, aquele gosto pela astronomia, e fizeram obras de arte muito belas, muito bonitas, que nós vamos mostrar logo mais aqui na galeria para vocês. E para acompanhar, né, como parte desse projeto, para acompanhar essas obras, a gente então pensou em desenvolver essa conversa que a gente está tendo agora,
onde a gente vai trazer convidados para conversar um pouco mais com a gente sobre as grandes ideias daquele livro, né? Os tópicos do livro Grandes Ideias em Astronomia. Então, hoje, como é o primeiro encontro, a gente tem essa pequena apresentação e depois temos, então, a apresentação do projeto e depois a apresentação de uma dessas grandes ideias. E eu já deixo também aqui o agradecimento a todo mundo que se envolveu nesse projeto, de todos os países, as pessoas trabalharam bastante para conseguir realizar. E um agradecimento também ao AO pelo financiamento que a gente conseguiu, e em especial a todos os participantes, as pessoas que submeteram as obras para a gente, né? E de fato nos ajudou então a construir um projeto muito bonito, uma galeria de arte assim bastante muito linda, muito legal mesmo. E agora então eu gostaria de convidar, de chamar o Felipe, que é o nosso artista que construiu a galeria de arte. Felipe, se você puder contar um pouquinho para a gente de como foi esse processo, o que que você acha, enfim, o seu lidar com a galeria, e se você puder mostrar um pouquinho da galeria para a gente também, seria bem legal. Obrigado pela presença. Massa, Edu, legal. Obrigado pela apresentação aí do projeto. Acho que já faz bastante tempo, né, que a gente começou e ver ele ficar pronto tem sido bem interessante, assim. Inclusive, essa imagem aqui que eu coloquei é uma das imagens que o pessoal mandou. E beleza, eu vou compartilhar então a tela, que aí eu vou falando e vou mostrando. Enfim, só me apresentando, né? Meu nome então é Felipe, para quem não me conhece, eu sou aqui do Brasil. Eu me formei em cinema na UFSCar, que é uma universidade no interior de São Paulo. E aí depois eu fiz uma especialização em divulgação de ciência e um mestrado em mídias criativas. E aí surgiu essa proposta da gente trabalhar, né, com esse projeto no NOC, de Arte na Astronomia. E aí eu falei pro Edu que eu estava desenvolvendo essa ferramenta que é o Unity, que é uma ferramenta voltada, na verdade, para a construção de jogos, prioritariamente, mas ela também é usada para realidade virtual, para realidade aumentada, para criar aplicativos de celular. E aí, como eu estava desenvolvendo esse conhecimento eu apliquei também nessa galeria. Então, aqui eu queria mostrar, antes de mostrar a galeria em si, eu queria mostrar um pouco enfim, do making off da parada, né? Tipo, porque depois, eu vou mostrar como é que baixa mais para frente, como é que acessa a galeria, mas você não vai ter essa visão, você vai ter essa visão aqui do lado, que é a visão quando você dá o play, que é a visão do jogador. Aqui é o por trás das cenas, vamos dizer assim, né? Então você vê que aqui, por exemplo, você está num espaço 3D, meio que nesse centro desse universo aqui. E esse aqui é o seu personagem, na verdade, é um cilindro, basicamente, com uma câmera. E aí, então, o que que acontece? Eu criei aqui um painel com as instruções de como que joga. Então, com o teclado você consegue caminhar, você movimenta a cabeça. Com a tela de espaço você pode pular. Com o botão de escape, né, o ESC, você pode sair da aplicação. E aí, aqui do lado você tem a descrição um pouco disso que o Edu falou sobre o projeto, sobre as pessoas que participaram. E aqui é a galeria propriamente dita. Então, em cada uma dessas salas, a gente tem aqui uma plaquinha com o título do capítulo do livro e algumas dos pontos que estão sendo discutidos nesse capítulo. E aí, quando você entra na sala, então você tem os desenhos, as pinturas, as fotografias que cada uma dos alunos enviaram relacionado àquele tema, né? Enfim, eles que autodenominaram que aquela pintura deles fazia parte daquele tema, não foi uma coisa que a gente interpretou. Isso aqui é a interpretação deles de cada tema. É basicamente assim que funciona. Depois eu vou mostrar ela em funcionamento, porque ela tem uma trilha sonora e também eu acho que é mais fácil para visualizar a dinâmica de como que você se desloca dentro. Esse aqui é o site que a gente criou para as pessoas submeterem, né? Aqui tinha como participar, mas agora já está encerrado.
A gente usou inclusive as artes e os designs e as cores que já tinham no livro, né, para a gente manter essa identidade visual. E aqui, se você clicar, tem então o setor onde você pode baixar a exposição. E apesar de ter bastante instrução, eu quis ser bastante específico, porque não sei se todo mundo tem essa familiaridade, né, de fazer esse tipo de coisa, mas ele é muito simples. Basicamente, você vai escolher qual que é o seu sistema operacional, né, se você tem um Windows, um PC, ou se você tem um Mac da Apple. E aí você vai seguir aqui. Então, você clica aqui para baixar, né, o arquivo. Ele vai te mandar aqui para um Google Doc. Aí você faz o download. No caso, eu não vou fazer o download porque eu já tenho ele aqui, tá? Mas ele é bem simples de fazer. Ele é um arquivo de 130 MB, no caso do Windows. Ele é bem leve. Rapidamente você pode baixar ele. E aí, basicamente, você vai ter que entrar no... Aqui. Então, aqui eu tenho ele já baixado. E aí, basicamente, você precisa usar um arquivo de... Um programa, um software de descompressão de arquivo, que pode ser aqui... No caso, eu tenho o WinArchive, o utilitário de compressão, que é do próprio Mac. No Windows você tem o WinZip, o WinRAR, você tem uma série de softwares gratuitos que você pode fazer isso. Então, basicamente, por exemplo, se você fizer isso aqui, ó, ele vai abrir essa pastinha com esses vários arquivos, e aí você tem que clicar nesse aqui, artedeastronomia.exe. Se você dá dois cliques nele, ele vai começar o jogo. No meu caso, eu não vou usar esse porque eu tô no Mac, então eu tenho esse daqui. Quando você baixa do site, né, aqui, por exemplo, você vai baixar também um arquivo zip que você precisa descompactar da mesma forma, e aí você clica com um botão, isso é importante, o botão direito do mouse e coloca abrir. Por quê? Diferentemente do Windows, você não clica duas vezes. Porque a Apple, ela tem uma coisa que se eu baixo um arquivo que é de um desenvolvedor independente, que como é o nosso caso, e eu clico duas vezes, ele vai falar assim, esse desenvolvedor é desconhecido e pode ser um vírus. Então, para você abrir, você tem que clicar aqui com o direito do mouse e colocar abrir. E aí ele vai abrir, sem problema nenhum. Então a galeria funcionando. Vocês estão escutando som? Não? Tá saindo som? Ah, sim, estamos Tá ouvindo. saindo. É uma trilha, assim, só para dar aquela atmosfera, né? Mas então, aqui, como eu disse, você tem as instruções. Aqui, por exemplo, se eu clicar o P, você pode pular. O P não, desculpa, o espaço. E aqui são as. Como é que fala isso? É uma introdução e uma explicação do projeto. E os créditos, né? E aí aqui a galeria em si. Então aqui a gente já vê as coisas em movimento, que tem algumas animações que não estavam funcionando quando eu mostrei lá, né? Então aqui você tem o Saturno com essas pequenas partículas voando. E aí eu queria então passar pelas salas rapidamente, mas eu acho que eu vou começar por essa daqui, que é justamente a sala que o João vai falar hoje, né? Que é o tema que ele escolheu para falar, que é o Temos que preservar a Terra, a nossa única casa no universo. E aí, entre vários temas, aqui tem poluição luminosa, objetos espaciais, enfim. Aí o João vai falar mais sobre isso, mas eu queria mostrar as artes aqui que o pessoal fez. Então, a gente tem essa daqui, que é falando um pouco sobre a poluição luminosa, né? Bonito esse título, né? Apague as luzes e acenda as estrelas. Eu adorei esse título. É muito bonito, né? Aí tem esse aqui com uma pegada mais de aquecimento global, destruição do planeta, preservação, né, do meio ambiente. É bem legal também. E aqui é um pouco uma reinterpretação daquele do Da Vinci, né? Se eu não me engano. É o Deus tocando na Terra. Sim, esse aqui é um ser humano segurando. O que seria o Sol? Enfim, mas a ideia era um pouco essa. Acho que a gente já deu uma volta por tudo. Aí aqui fora também tem algumas Easter eggs, né, que o pessoal fala. Então temos um telescópio. São alguns elementos do próprio livro, né, que tem aqui.
E tem um lá atrás que eu não vou mostrar para vocês ficarem curiosos e baixarem e assistirem vocês mesmos. Enfim, e aqui também a gente tem no site, então, aquelas mesmas instruções. Acho que era isso, assim, que eu tinha pensado para mostrar. Não, perfeito, Felipe. Obrigado pela apresentação, excelente. Eu acho que a galeria ficou muito bonita, ficou muito linda. Ela realmente responde à nossa proposta inicial lá 4, 5 anos atrás, quando a gente começou a pensar esse projeto. E eu achei muito gostoso andar pela galeria, porque ela é visualmente bonita, limpa, lúdica. O som também dá uma atmosfera bastante aconchegante, né? Inspiradora também. Depois, a parte externa também é muito bonita, a gente anda por lá e fica ali sonhando, né, com a galáxia. E as próprias obras também, que são incríveis, ficou muito bem montada, disposta ali, nas salas, né, onde cada sala representa uma das grandes ideias do livro. Eu acho que é muito legal ter, então, essa galeria disponível para as pessoas poderem visitar. A gente sabe que arte e ciência não é globalmente disponível igualmente, né, para todas as pessoas. Então, ter um projeto desse, eu acho que também ajuda as pessoas a se apropriarem das artes, se apropriarem da ciência, uma vez que elas podem visitar esse ambiente virtual, né? Como você mesmo falou, tem sempre algumas limitações, outras limitações pode ser que as pessoas possam não ter uma conexão boa ou um aparelho para um computador para acessar, mas é um passo de cada vez, né? Então, com esse projeto a gente consegue, pelo menos, espalhar um pouco mais as artes, e a ciência. Então, a gente vai continuar divulgando, né, essa galeria. Quem sabe mais para frente a gente consegue criar outras, pensar outros formatos, outras formas, mas como um primeiro momento eu acho que ficou muito legal, ficou excelente. E acho que então com isso a gente pode terminar a apresentação. Muito obrigado a todos e até a próxima.